problemas vão surgir. Sei que provações virão, mas põe a tua fé no intercessor, que é Jesus, e Ele te estende as fortes mãos. Sei que as muralhas do temor hão de intimidar teu ser, mas põe a tua fé no intercessor, que é Jesus, e as barreiras tu irás romper. Aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Sei que não há nada nem ninguém que consiga separar o cristão de Deus e de uma vida mais além. O céu onde os temores vão cessar. É intransponível esse amor que Jesus tem pelos seus, dando livramento em plena dor. Jesus é o nosso grande intercessor. Boa noite, queridos irmãos. Mais uma vez, com grande alegria que eu me dirijo a cada um de vocês nesse culto de louvor e de adoração, e mais esse domingo, com a certeza de que Deus tem algo muito precioso e muito especial para cada um de nós. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua casa, e que Deus use esse tempo em que você estará voltado para Ele, juntamente com sua família, para te abençoar, para derramar sobre a sua vida e sobre sua casa as suas ricas bênçãos. É com esse espírito, é com essa alegria, com essa convicção dos cuidados de Deus que eu quero dar início a este culto. Quero convidar você a tomar a sua Bíblia,
seja em que formato for, impresso, smartphone, no seu tablet, no seu computador, e ir ao capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos, e nós vamos ler os 2 primeiros versículos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, versículos 1 e 2. A palavra do Senhor diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, eu acho que vale a pena lermos novamente esses 2 versículos do capítulo 12 de Romanos, para que atentemos adequadamente ao desafio, ao convite que o Espírito de Deus nos faz através do apóstolo Paulo. Vamos ler novamente? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o desafio que nós recebemos da palavra de Deus através do apóstolo Paulo para o início desse culto. Que pelas misericórdias de Deus, o Espírito nos ajude a apresentar nesse tempo de adoração a nossa vida diante do altar do Senhor, e que possamos ter o nosso coração transformados e renovado, para que assim experimentemos a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Que o Espírito nos ajude a desfrutar deste privilégio de estarmos diante de Deus em adoração. Eu quero orar com você. Pai, te damos graças por mais esta oportunidade de estarmos interligados por intermédio deste canal e juntos no mesmo Espírito, ainda que fisicamente separados, possamos, ó Deus, entrar na Tua presença em adoração e sermos tocados pelo Senhor, renovado, ó Deus, do nosso espírito, fortalecidos na nossa fé, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Ajuda-nos, ó Espírito Santo de Deus, a desfrutar deste momento de adoração com alegria. Te peço, Senhor, que o Senhor visite cada lar, cada família, e enquanto nós te adoramos, Senhor, que o Senhor derrame das tuas mais ricas bênçãos sobre a vida e sobre a família de cada um dos meus irmãos. Recebe, Senhor, este tempo de adoração, é o que nós te pedimos, orando em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor, queridos irmãos, com louvores, e vamos adorar o Senhor com alegria.
Sou grato por tudo que tenho, tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria todo tempo. Tenho amigos, famílias, muitos irmãos. Oh yeah. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro.
Não saberei o quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei o quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei o quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante.
sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Olá, queridos irmãos, estamos de volta depois desse tempo de adoração, de louvor. Agora retornamos para a meditação na palavra de Deus. Espero que o Espírito do Senhor use a palavra de Deus para edificar os nossos corações, que possamos ser instruídos por ela, guiados por ela, que possamos ser santificados pela palavra do Senhor. E diante do desafio que recebemos da parte do Senhor na abertura desse culto, através da leitura do capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos, no versículo 1 e 2, eu quero continuar ainda nesse mesmo capítulo, meditando nesse desafio que o apóstolo Paulo nos faz, de nos apresentar diante de Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Eu quero meditar um pouco com você na conduta da vida cristã. Como cristãos, irmãos, nós somos desafiados a ter uma conduta perante o mundo. Por isso que Paulo diz no versículo: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não se conformar é não tomar a forma, não é apenas ficarmos inconformados, insatisfeitos. Não, o sentido aqui é de não tomarmos a forma, ou seja, de não nos moldarmos ao mundo, mas transformar-nos. Por que nos transformar? Porque, na verdade, todos nós nascemos em pecado, todos nós nascemos com a natureza pecaminosa, e a palavra de Deus vem para transformar a nossa vida. E é nesse desafio que eu quero convidar você a caminhar comigo nessa reflexão. A partir do versículo de número 9, nós vamos verificar alguns fundamentos, desafios na vida cristã. Somos desafiados a viver uma nova vida. Lá no Sermão do Monte, ainda o Senhor ensinando aos seus discípulos e consequentemente a todos nós, o Senhor nos exorta com a palavra dizendo: se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, não entrarei no reino dos céus. Olha, irmãos, esse é um desafio muito grande para nós, mas um desafio possível
a partir do sacrifício de Cristo. E esse é o desafio para a nossa vida, é esse que eu quero meditar um pouco com você nesta noite. Alguns aspectos da vida cristã. Eu tenho dito muitas vezes aos irmãos que o Evangelho de Cristo ele é essencialmente relacional, ele é comunitário, ele é social. Não há que se falar, e aí até mesmo nas ciências humanas, nós temos aprendido, né, que o homem é um animal social, né? Animal racional e social, né? Somos criados para viver em comunidade, somos criados. A primeira prova, aliás, disto, é que Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele e, consequentemente, nos relacionarmos com os nossos irmãos, com os nossos semelhantes, né? E uma das coisas que o pecado faz é exatamente provocar esta separação, romper os vínculos, os relacionamentos. E Cristo vem exatamente para restabelecer isso. Não por outra razão, nós verificamos a vida de Jesus Cristo se relacionando com as pessoas, independente das condições delas, até mesmo pecadores. Porque ele mesmo diz, quando criticado porque comia com os publicanos e com os pecadores, ele diz que os sãos não precisam de médico. Se nós queremos influenciar a vida das pessoas, nós precisamos nos relacionar com elas. Agora, quando se trata de vida cristã, os relacionamentos, eles têm princípios. Nós não podemos nos relacionar de qualquer forma. Por isso que Paulo, eu volto ao versículo 2 do capítulo 12 de Romanos, quando ele diz: não vos conformeis com este século. Eu não posso me relacionar com as pessoas cedendo aos seus valores e vivendo como ela vive, a menos que estejamos falando de um relacionamento verdadeiramente cristão. Mas eu não posso também me afastar das pessoas, visto que é a partir dos relacionamentos que nós temos a possibilidade de influenciar suas vidas, porque foi assim que Jesus fez nos seus dias e é assim que ele nos ensina a fazer. Então, eu quero meditar com você em alguns pontos que fundamentam a vida cristã. O primeiro aspecto que eu quero ver com você é que nesses relacionamentos nós devemos evitar a todo custo a hipocrisia. A hipocrisia não faz parte do caráter cristão. Por isso que Jesus criticava os fariseus, porque eram hipócritas. Eles exigiam dos outros ou declaravam valores que eles mesmos não viviam. Então, o primeiro ponto que eu quero pensar com você para uma verdadeira vida cristã é evitarmos a todo custo a hipocrisia. Devemos ser sinceros e autênticos nos nossos relacionamentos. Vejamos o versículo 9, o que o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, no versículo 9. Olha o que ele diz aqui: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegai-vos ao bem. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal e apegai-vos ao bem. Não pode haver hipocrisia. O mundo vive de aparência, mas a nossa função não é criticar o mundo, porque não adianta criticar o mundo, porque o mundo vive e pratica aquilo que lhe é próprio. Agora, o desafio para nós é vivermos de uma maneira diferente. Volto a dizer, versículo 2, Paulo diz: não vos conformeis com este século.
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós precisamos ser transformados, renovados na nossa mente, e só a palavra de Deus pode fazer isso. E é exatamente isso que nós estamos vendo, que o versículo 9 nos desafia, que devemos amar, e o amor desprovido de qualquer hipocrisia. Devemos nos apegar ao bem e detestar o mal. Devemos rejeitar. Detestar o mal aqui não é simplesmente condená-lo, mas jamais permitir que ele faça parte da nossa vida. Devemos condenar, sim, e devemos nos afastar de toda espécie de mal, para que nós possamos ter uma vida cristã saudável, uma vida cristã que possa abençoar a vida de outras pessoas. Então esse é o primeiro ponto, né? Esse é o primeiro ponto nesse caminhar no caráter cristão, no verdadeiro viver cristão. O segundo ponto é: seja leal e companheiro nos seus relacionamentos. Trate os outros como você gostaria de ser tratado. A palavra de Deus diz: fazei aos homens aquilo que você gostaria que ele lhes fizesse. Devemos ser leais. Eu sempre digo que o ser humano desleal é uma pessoa desprezível. É uma pessoa que não se pode confiar. E veja o que diz o versículo de número 10 do capítulo 12 de Romanos: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Não é possível, amados irmãos, não é possível vivermos a vida cristã e termos atitude de discriminação, de preconceitos, e nós estamos vivendo dias aí em que somos todos desafiados a refletir sobre essa questão de preconceito, né? Nesses movimentos que recrudesceram nos Estados Unidos e em várias partes do mundo. E é lamentável quando nós vemos pessoas que se declaram cristãs tendo atitudes de discriminação. E sabe, queridos irmãos, se você olhar o caminhar da humanidade, você vai verificar que em muitos períodos da história, a igreja esteve aliada com aqueles que praticavam atrocidades. É claro que eu não estou falando aqui da verdadeira igreja de Cristo, porque a verdadeira igreja de Cristo sempre pratica e vive, ou melhor, vive e pratica o verdadeiro evangelho. Não se esqueça de que no período da colonização das Américas, nos Estados Unidos, quando nós vamos estudar sobre a origem dos Estados Unidos, quem foram os grandes construtores dos Estados Unidos, e nós vemos isso até com grandes virtudes, e de fato há virtudes nisso, foram os cristãos ingleses perseguidos pela igreja anglicana, que fugiram para a Nova Inglaterra, que era uma das colônias na América do Norte, para fundar um país para si e para os seus filhos. Eram cristãos reformados. E os Estados Unidos cresce
fundamentado em muitos preconceitos, na escravidão, e esses preconceitos que se sustentam até hoje. E o que é mais triste, preconceitos entre cristãos, brancos e pretos. Quando nós vemos a colonização do Brasil, da mesma maneira, junto com a coroa portuguesa, veio a igreja, e em nome da fé, oprimiram as minorias, escravizaram e praticaram toda sorte de atrocidade. Queridos irmãos, não combina com o cristianismo qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de discriminação. E esse segundo ponto em que nós estamos meditando, no versículo 10 do capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos, nos chama a ter um amor fraternal, fraternidade, comunhão, confraternização, acolhimento, nos relacionarmos na condição de iguais de uns para com os outros, iguais no amor. Porque se nos relacionarmos com o amor fraternal, as diferenças não terão importância, seja ela econômica, social, cultural, intelectual. Porque o relacionamento se dá entre pessoas e não nas suas condições. É isso que a palavra de Deus está nos chamando nesse segundo ponto que eu quero observar. Seja leal e companheiro, e devemos nos amar, como diz o versículo 10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. No versículo 9, para não esquecermos, diz: o amor seja sem hipocrisia. Ele tem que ser verdadeiro. E aqui no segundo ponto, no versículo 10, ele tem que ser fraterno. Ele tem que ser acolhedor. O amor não separa. O amor não faz diferença. Porque amamos a pessoa e não os seus atributos externos. E quando eu digo atributos externos, estou me referindo aqui à condição financeira, à condição social, à condição intelectual. Elementos externos. Amamos os valores intrínsecos do ser humano pelo fato de ser criados por Deus. Esse é o desafio. O terceiro ponto que eu quero caminhar com você diz: dê preferência aos outros. Trate os outros como irmãos, como o próximo, como semelhante. Vejamos o que diz ainda o versículo 10, na parte B, diz: sede preferindo-vos em honra uns aos outros. Ora, irmãos, o versículo 9 diz que o amor deve ser sem hipocrisia. O versículo 10, na primeira parte, diz que devemos amar-nos com amor fraternal. O final do versículo 10 diz que devemos preferir uns aos outros em honra. Quem ama não maltrata, quem ama não desonra, quem ama quer verdadeiramente o bem. Muitas vezes nós não podemos concordar com opiniões ou com atitudes das pessoas, mas ainda assim devemos ter a capacidade, só Deus pode nos dar essa capacidade,
de amar sem concordar e sem compartilhar de atitudes reprováveis. E no que for possível ao nosso alcance, devemos sempre procurar compensar o mal com o bem. Nós vamos ver um ponto sobre essa questão. Devemos ter sempre o desafio, e é um desafio para todos nós. Nós não estamos aqui dando aula de perfeição, mas estamos tendo uma aula dada pela palavra de Deus, que nos desafia a buscar viver como Cristo viveu. O amor deve ser sem hipocrisia, devemos amar-nos com amor fraternal, devemos preferir os outros em honra. E no quarto ponto, desafio para nós, como disse há pouco, pague o mal com o bem. É um desafio muito grande para nós, irmãos, porque nós vivemos dias em que o mundo tenta nos convencer de que nós devemos agir na altura de quando somos ofendidos. Não é por acaso que nós vemos aí alguém que se diz cristão defendendo que a população seja armada. E não estou falando aqui só do presidente, não. Não pense que é só ele que tem esse pensamento, não. Lamentavelmente, nos meios cristãos, está cheio de gente aí achando que essa é a solução. Não por acaso vemos muitos líderes cristãos aí esbravejando contra aqueles que discordam de suas opiniões. É um desafio para a nossa vida. Seguir o ensinamento de Cristo, de que devemos pagar o mal com o bem. E aqui eu vou dizer para você, eu falei há pouco de desafio, que realmente esse é um grande desafio. E eu diria que um desafio impossível para nós, se quisermos viver na nossa própria força. Isso nunca será uma realidade na nossa vida, se nós quisermos viver esses valores a partir do nosso próprio esforço, das nossas próprias forças. Precisamos depender de Deus, precisamos depender do Espírito Santo de Deus, que nos ajudará certamente, porque Deus não nos pede algo que não seja possível. Deus não nos pede algo que Ele mesmo não nos ajude para que possamos viver a sua palavra. Vamos ver a palavra de Deus, o que diz, versículo 14. Versículo 14 diz assim: abençoai os que vos perseguem, abençoais e não amaldiçoeis. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Esse é um desafio, um grande desafio. Mas é o que a palavra de Deus requer de nós, irmãos. Se queremos viver a vida cristã, precisamos estar dispostos a praticar o Evangelho de Cristo. Esse é um desafio.
Não é possível vivermos uma vida cristã seletiva. E o que significa uma vida cristã seletiva? É aquela vida quando eu escolho na palavra de Deus o que concordar, o que não concordar. É um desafio para nós, mas é o que a palavra de Deus requer de nós. Mais um aspecto eu quero ver com você. No 5º ponto diz: seja hospitaleiro, procure os meios de resolver, de auxiliar uns aos outros. Eu vou voltar um pouquinho com você no versículo de número 13. Nós falamos recentemente, um pouco, acho que domingo passado, domingos atrás, quando nós falamos sobre a carta de Tiago, mas no versículo 13, Paulo diz: compartilhai as necessidades dos outros, dos santos, praticai a hospitalidade. Domingos atrás, quando falamos sobre a carta de Tiago, nós falamos, quando Tiago diz: a fé sem obra é morta. Falamos também ali de querer viver um cristianismo fazendo acepção de pessoas. E quando falamos de que a fé sem obra é morta, Tiago estava dizendo que nós precisamos ser verdadeiramente cristãos nas necessidades que se apresentam. E nós estamos vivendo momentos em que realmente somos desafiados a provar a nossa fé através das obras, das nossas atitudes. E aqui Paulo diz especificamente que nós devemos compartilhar com as necessidades dos santos, nos importarmos uns com os outros. Sei que em muitos momentos é difícil, mas naquilo que estiver ao nosso alcance, nós devemos fazê-lo sob pena de termos uma fé morta. Esse é um desafio. Sei que, como disse, quando meditava na carta de Tiago, sei que às vezes a condição de ajudar os outros é tão pequena que possamos até achar que não vale a pena ou não vai fazer diferença nenhuma. Mas devemos fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance, porque assim nos ensina a palavra de Deus. 6º ponto, ainda mais. Se queremos viver verdadeiramente a vida cristã, devemos identificar-nos com os outros. Devemos ter empatia com as pessoas. Temos visto tantas discussões nesses dias de indiferenças. Creio mesmo que parte dos problemas que estamos vivendo no Brasil, na nossa cidade, é por causa de atitudes de indiferença com os outros. E eu explico. Nós sabemos que a semana passada sofremos as primeiras flexibilizações na nossa cidade, Campinas, e já hoje vemos o prefeito retroceder nessas medidas por causa do aumento dos casos de Covid-19.
Não quero aqui, irmãos, tirar conclusões, porque não tenho condições de fazer isso, mas posso imaginar. Quando vimos as multidões invadindo as ruas do centro da cidade, não eram supermercados onde as pessoas foram comprar alimentos, não eram feiras onde as pessoas foram comprar frutas, legumes. Eram lojas de quinquilharias. E depois saiu uma pesquisa que nem comprar elas foram ver. E aí houve um crescimento significativo de casos de Covid na nossa cidade e na nossa região. E sabe por quê, queridos? Eu penso, e volto a dizer aqui, não tem nenhum dado estatístico, isso é a minha imaginação, porque talvez aquelas pessoas que não tiveram casos em suas famílias pouco se importam com as outras e não levam a questão a sério. Eu não estou falando daquelas pessoas que foram trabalhar, que a necessidade exige, e depois se foi permitido abrir o comércio, os trabalhadores tinham que trabalhar. Não, eu não estou falando dessas pessoas. Eu estou falando daqueles que não se importam até que sejam atingidos pela adversidade. Nós não podemos ser indiferentes com as pessoas. E veja o que diz a palavra de Deus. No versículo de número 15 diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Não é porque eu não tenho sofrido uma ação direta da Covid que eu não vou sentir a dor das pessoas. E nem é o meu caso, porque lá no Amazonas, como os irmãos sabem, nós perdemos 2 familiares da parte da irmã Fátima e 8 pessoas da minha família já tiveram a Covid, graças a Deus estão em recuperação. Várias delas já recuperadas e 5 ainda em processo de recuperação. Mas eu não precisaria, segundo o Evangelho de Cristo, eu não preciso ser vítima de uma situação para me solidarizar com aquelas que também são vítimas. Se eu me alegro com os que se alegram, eu também choro com aqueles que choram. A indiferença é uma das coisas mais tristes na vida humana. A empatia deve ser uma realidade na vida de todo cristão. Esse é o desafio do Evangelho. Por isso nós somos intercessores, somos chamados a ser intercessores. Porque o intercessor, queridos irmãos, e graças a Deus, toda terça-feira nós temos a nossa reunião de oração, dirigida pelo meu irmão Rai, onde somos desafiados continuamente. E aqui eu quero fazer uma ressalva, não correção, porque não é correção, que o irmão Rai sempre fala com muita propriedade. Nós temos um grupo de intercessores, é verdade, mas irmãos, todos nós somos chamados a sermos intercessores. E o intercessor é aquele que intercede pela causa que não é sua, mas intercede como se fosse. Coloca-se no lugar daquele por quem intercede, como se sofresse a sua própria dor. Por isso que o texto diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram, mas também chorar com os que choram.
Certa vez, ouvindo uma mensagem, e o pregador disse que é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Às vezes, a inveja não permite que celebremos o triunfo dos nossos semelhantes. Mas isso não é o que o Evangelho nos ensina. Somos desafiados, se verdadeiros cristãos queremos ser, de nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Nos importar com as pessoas e viver juntamente com ela os seus triunfos e as suas angústias, as suas dores. Caminhando para o final, vamos mais um ponto. Versículo: trate os outros com respeito. Versículo 17, a palavra de Deus diz assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem e perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Se possível, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Pastor, mas não é possível ter paz com todo mundo. Eu concordo. Eu concordo que na humanidade caída isso é muito difícil. E até a palavra de Deus concorda quando ela diz no que depender de vós. Quando a palavra de Deus diz, irmãos, que no que depender de vós, está dizendo que nós não devemos ser causa de divisão, nunca devemos ser. Pelo contrário, devemos fazer tudo para que tenhamos paz com todos os homens. No que depender de vós, tende paz com todos os homens. Agora, muitas vezes, você pode fazer tudo e ainda assim não conseguir ter paz com algumas pessoas. Fique tranquila. Deus saberá julgar o seu esforço, a sua fidelidade. E para encerrar, queridos irmãos, não para esgotar o assunto, é inesgotável, mas para encerrar, último ponto: remova a vingança de sua vida. Deixe Deus cuidar daqueles que lhe causam mal. Eu sei que você pode dizer, pastor, isso é muito difícil. É verdade, concordo plenamente com você. Mas é o que a palavra de Deus nos ensina. E se a palavra de Deus nos ensina, é porque do viver desse valor, teremos uma vida vitoriosa. Meus amados irmãos, eu tenho refletido e dito algumas vezes, em conversas até particulares, que nós estamos vivendo um momento de grandes desafios, de muitas oportunidades. E digo isso a respeito especialmente da nossa fé. Nossa fé. Um momento riquíssimo, porque se nós vencermos este período, permanecendo firme na fé cristã, vivendo o verdadeiro Evangelho de Cristo, nós estaremos preparados para enfrentar dias ainda mais difíceis que poderão vir. Eu tenho
pensado a respeito do novo de Deus, que é o tema do ano que nós estamos vivendo. Nunca, creio que nem eu e nem ninguém poderia imaginar, no início do ano ou no final do ano passado, quando buscarmos o tema do ano, nunca imaginaríamos que viveríamos esse momento que nós estamos vivendo. Impossível. Mas Deus nos disse que nós devemos buscar o novo que Deus estava fazendo. Deus está fazendo algo novo, algo tremendo, irmãos. E nós temos a oportunidade de participar deste novo. Por isso o versículo tema, Isaías 43, 19, que diz: eis que faz coisa nova, porventura não vês? Eu tenho dito: Deus, permita-me ver o novo do Senhor. E eu tenho chegado à conclusão, irmãos, que o novo de Deus, nesse contexto, porque Deus ainda há de fazer muito mais, mas nesse contexto nós estamos vendo o novo de Deus, é o treinamento que Deus está realizando em nós, para o fortalecimento da nossa fé, nesse período de sequidão, nesse período de estiagem, de temores, de sofrimentos, de preocupações. Deus está fazendo algo novo, e esse novo é no nosso coração. Mas se nós não tivermos o interesse, o desejo de ver, talvez passemos por esse momento, tentando com o nosso próprio esforço vencer esse momento, e corremos o risco de passar por essa pandemia. Sim, vamos passar, sem perceber, ou sem ter permitido que Deus realize algo novo, especial na nossa vida. Deus está fazendo algo novo, queridos irmãos. E este momento é o momento de verdadeiramente vivermos a vida cristã que Cristo tem para cada um de nós. Que Deus fortaleça a sua vida, a sua fé, e que você seja um instrumento de bênção na sua casa, na sua família, em meio aos seus familiares, aos seus amigos, à sua comunidade. E que você possa viver o Evangelho de Cristo, que diz: resplandeça a vossa luz, para que os homens, vendo as vossas boas obras, glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Esse é o momento de solidariedade, de fraternidade, de amor sem hipocrisia, testando o mal e nos apegando ao bem. Que Deus abençoe sua vida. Que esta nova semana que se inicia seja cheia da gloriosa presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, irradiando a glória de Cristo para aqueles que estiverem à sua volta. Eu quero orar com você. Pai querido, nós te damos graças por essa breve meditação. Que esta palavra, meu Deus, penetre no nosso coração e molde o nosso caráter, dando-nos um caráter verdadeiramente cristãos, solidário, amável, preocupado uns com os outros, e que o Senhor cuide de todos nós nessa jornada, nesse caminhar. Derrama a tua graça sobre a vida dos teus filhos, Senhor. Que a tua igreja seja fortalecida no Senhor e na força do teu poder. E que atravessemos esse deserto, Senhor, triunfante. Visita, Senhor, os irmãos que estão enfermos, a família da irmã Terezinha, a vida do irmão Sebastião, da irmã Tânia,
irmã Tereza. Deus, visita os familiares do irmão Aldair. Pai de amor, visita essa família que está acometida desse vírus. Põe a tua mão sobre eles, restaura a saúde deles, Pai. Continua nos guardando, ó Deus. Continua nos livrando, ó Deus, deste mal que tantas dores tem causado a tantas famílias no nosso país e no mundo. Senhor, as autoridades da nossa cidade têm tomado novas decisões, algumas delas retrocedendo. Senhor, dê sabedoria a esses homens, Pai. Momento difícil, se afrouxa, se aperta. São seres humanos, Senhor. São homens limitados. E nós, como igreja do Senhor, clamamos para que o Senhor seja com eles, dando a orientação, seja na esfera municipal, estadual, federal. Senhor, que esses homens governem com justiça e nas suas limitações tenham humildade de buscar o Senhor, Pai. Porque certamente o Senhor lhes dará boa direção. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa teus filhos. Abençoa nossas famílias. Dê-nos uma semana de paz, uma semana de vitória. Aqueles irmãos que estão trabalhando, Senhor, sejam como empregados, sejam como profissionais liberais, comércio. Senhor, abençoa, Pai. E no mistério de trabalhar, meu Deus, guarda-lhes também deste mal. Conserva-lhes em saúde, Pai. É a minha oração, Senhor, abençoando a tua igreja, abençoando teus filhos e rogando que faça de cada um dos meus irmãos instrumento de bênção para abençoar a vida de outros. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida, meu querido irmão, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família com uma semana de bênção, uma semana de vitória. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações e a doce presença do Espírito Santo de Deus seja com todos nós hoje e sempre. Amém. Deus lhes abençoe, uma excelente semana, uma excelente noite de descanso e uma excelente semana para você e toda a sua casa. Que Deus os abençoe. Preconceitos, tantos medos, frutos de momentos de dor, que o pé atrás usa seu veto, quando é necessário se expor. Superficial, risos polidos, relacionamentos de amor, ninguém estranha se falidos, que ninguém mais sabe o que é amor. Vamos fazer o amor, vamos dar uma flor
Tentativas de buscar sentido. Vamos unir as mãos ao fingirmos de irmãos. Coreografia de aflitos. Liberdade no que é perfeito. Externar aquilo que se é. Em Jesus o amor brota no peito de quem o segue crendo pela fé. E se faz visível qualquer jeito. Em prosa, em gesto, em dó, mi, fá, sol, lá, si, ré. Preconceitos, tantos medos, frutos de momentos de dor, que o pé atrás usa seu veto, quando é necessário se expor. Superficial, risos polidos, relacionamentos de amor. Ninguém estranha se falidos, que ninguém mais sabe o que é amor. Vamos fazer o amor, vamos dar uma flor. Tentativas de buscar sentido. Vamos unir as mãos ao fingirmos de irmãos. Coreografia de aflitos. Liberdade no que é perfeito. Externar aquilo que se é. Em Jesus o amor brota no peito de quem o segue crendo pela fé. E se faz visível qualquer jeito. Em prosa, em gesto, em dó, mi, fá, sol, lá, si, ré.